Saúdo a todos os professores de pré-adolescentes com a paz do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Estamos em mais uma lição, em mais uma aula desse trimestre abençoado que vai falar sobre igreja, um lugar de comunhão. Glória a Deus! E essa lição é muito especial. Essa lição de hoje é a lição número 12 e vai falar sobre a missão da igreja. Que coisa boa, não é? A gente falar da missão da igreja. Mas a lição de hoje encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16. Mas eu não vou ler tudo, mas você precisa ler com seus pré-adolescentes toda a leitura bíblica, com calma, tranquilidade, não é? Vai dar tudo certo. Você pode intercalar, um lê, outro lê, depois outro lê, até que conclua todos os versículos da leitura bíblica, tá bom? Mas eu queria ler com vocês o versículo 14, o versículo 15 e o versículo 16, que diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, não é? Pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pelas astúcias e espertezas de homem que induzem um erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Todos nós, como igreja, não é, no serviço, não é, em comunhão, em amor, desviando das astúcias, das ciladas, de ventos contrários, de doutrinas, nós seguimos uma missão. Não é cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu trabalho, cada um servindo de acordo com cada dom que foi concedido por Deus. Nós temos uma igreja saudável que cumpre a sua missão, não é? E isso é bênção do Senhor. Você vai, nessa lição, você vai ter você vai precisar passar para o teu pré-adolescente, não é? Que ele tem uma missão, ele faz parte dessa missão, não é? E ele é importante para a comunidade da igreja. Ele é importante, ele faz parte, ele tem uma função, ele precisa estar se preparando para algo maior, não é? Ele, até um tempo desse, era uma criança, agora ele está passando, não é, por essa fase da adolescência, indo para a fase da adolescência. Ele é um pré-adolescente e ele está nessa fase, não é? Ele agora vai ter que comer comida mais sólida, né? Agora, antes ele comia uma comida mais, não é, calminha, tranquila, e não é uma comida mais leve, mas agora ele precisa começar a abrir os horizontes, a mente para coisas mais profundas, né? Como é bom mergulhar em Cristo. Quanto é bom mergulhar na verdade, que é a palavra de Deus. Não é como a gente aprendeu na última aula, na lição passada, não é? Que a palavra de Deus é a verdade. E teu pré-adolescente precisa, não é, estar se alimentando dessa verdade, dessa palavra de Deus. Amém? O primeiro tópico dessa lição, eu trouxe aqui o nosso projeto aqui de Bíblia, né, de igreja, de Bíblia não, de igreja, né? Eu já expliquei como vai a história dessa igreja, não é? Na aula passada. Se você não viu, vai lá na aula passada, não é? E fica sabendo aí como surgiu essa igreja aqui, tá bom? De papelão. Olha, mas os objetivos dessa lição é apresentar os conceitos de discipulado, de evangelismo e de missão, demonstrar de quais formas podemos fazer missão e compreender o ID de Cristo, a realidade da igreja de hoje, tá bom? Antes da gente entrar nos tópicos da lição, você
precisa trabalhar a memorização do A Bíblia Diz com a tua sala. E eu trouxe aqui o globo terra, não é, desenhado aqui. Atrás é um papelãozinho. Eu vou mostrar para vocês como ficou, tá bom? No final, porque se eu mostrar agora, não sei se ele vai ficar em pé de novo, porque ele está com a fita aqui. Então, depois, no final, eu te mostro como é atrás. Mas nós pegamos um papelão, colocamos o suporte, desenhamos aí, olha, um globo terra e botamos o versículo, porque nós vamos falar de missão, não é? Também de missão nessa lição. E o versículo de hoje, o versículo dessa aula, está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Ele é um pouco extenso, ele é um pouco longo. Você pode fazer aí um jogral para os adolescentes decorarem esse versículo. Uma parte um fala, outra parte outro fala, outra parte todos falam, e vai ser uma bênção. O versículo diz assim, ó, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Fazendo o quê? Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. Mateus, capítulo 28, 19, 20. Separa aí, faz um jogral com tuas crianças, né, com os teus pré-adolescentes, e eles vão aprender tudinho, tá bom? O primeiro tópico da lição vai falar sobre discipulado. A igreja discipuladora. Nós não apenas pregamos, anunciamos, ganhamos almas e deixamos essas almas para lá, não. Nós temos a função, nós temos a obrigação, o dever, a ordenança de discipular esses novos convertidos, essas pessoas que aceitam a Jesus e que querem estar no seio, no nosso meio, no seio da igreja, junto conosco. Então nós precisamos discipular essas pessoas, não é? É uma das principais finalidades da igreja, é discipular. E esse serviço, essa missão, é uma responsabilidade de todos os crentes que fazem parte do corpo de Cristo. Nós precisamos discipular, não é? Não é? Discipular é ensinar, acompanhar, formar, não é? No Novo Testamento, né, no original, vai se usar a palavra talmidi, é uma palavra em hebraico. E é muito interessante de onde surgiu essa palavra talmidi, não é? A gente vai ver lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, aquele versículo muito citado, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí Jesus vai dizer, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas pessoas vão interpretar esse texto de maneira errada, mas deixa eu te explicar como é que funciona esse texto no contexto em que Jesus estava falando ali de Israel. Não é? Aos 6 anos de idade, a criança ela era incluída no estudo da Torá. A Torá é o Pentateuco, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, aos 6 anos de idade lá em Israel, a criança era incluída no ensino da Torá e ela começava a estudar. Estudando. Aos 10 anos, a Torá já estava decorada. As crianças de 10 anos já sabiam a Torá todinha decorada. Os 5 livros da Bíblia decorados. E às vezes, nossos pré-adolescentes não querem decorar um versículo por domingo. Agora, aos 10 anos de idade, a criança de Israel já sabia toda a Torá decorada na mente. E a partir de 10 anos, ela não começava só a estudar a Torá. Ela estudava a Torá, mais os livros, mais todas as escrituras. Que escrituras eram essas? Livros históricos, de sabedoria e os profetas. E aos 14 anos, todas já sabiam tudo decorado. Agora, aos 10 anos, quem quisesse viver, quem tivesse aptidão para estudar mais, continuava estudando.
Quem não, voltava para aprender o ofício do pai em casa. Se era marceneiro, se era pedreiro, se era agricultor, ele voltava. Mas se quisesse continuar, ele continuava estudando. E aos 14 anos, eles já sabiam tudo decorado. Torá, livros, tradição oral, sabedoria dos rabinos. Ele era, expert aos 14 anos. Já aos 14, 15... só os melhores estudiosos ficavam estudando na companhia de algum rabino famoso, de algum mestre famoso e respeitado. Essas crianças de 14, 15 anos que estudavam com os rabinos, que se sobressaíssem, eles eram chamados de talmidim. Talmidim. Eles eram chamados assim, talmidim, porque era o plural da palavra hebraica talmidi, que significa discípulo, ok? Ou seja, nós fomos chamados, você, professor, foi chamado para ter talmidim perto de vocês, no qual vocês vão ensinar, discipular, vocês vão instruir, mostrar o caminho, Você é um mestre, Deus te chamou para mestre, Deus te chamou para ensinar, e para discipular os teus pré-adolescentes, amém? Discipulado é uma função da igreja, tá bom? O segundo tópico, nós vamos falar de evangelização. E evangelização tem a ver com divulgação, proclamação da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, Vocês podem fazer uma corneta para dar ênfase ao tópico 2, que é a igreja evangelizadora. Somos canais de Deus. E como eu posso evangelizar? Existem muitas formas de evangelizar. Eu posso no boca a boca, a minha vida evangeliza, entregar folhetos. Eu posso postar nas redes sociais conteúdos evangelísticos. Existem muitas maneiras de evangelizar. E você precisa, estar sempre divulgando, fazendo o evangelho de Jesus conhecido. Então, essa é a maneira de você instruir seu pré-adolescente ao quê? A técnicas de evangelização. Amém? Então, como é que ele pode evangelizar? Ajuda ele, O terceiro tópico vai falar sobre a igreja missionária. Você está vendo aqui do lado algumas bandeiras, porque a nossa igreja, ela é uma igreja missionária. Glória a Deus. Grato a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Roberto José dos Santos, Lucena, E toda a convenção aí é a DAP, a Igreja Evangélica da Assembleia de Deus em Abre Lima, Pernambuco, que é uma igreja missionária. Nós temos missionários em vários países, E graças a Deus nós temos cumprido nossa missão, sendo que o teu pré-adolescente, ele precisa saber que ele precisa também ser missionário. O desejo de missões tem que arder no coração dele. E esse é o momento de você dizer, como igreja, como ele deve fazer missões. Você vai ensinar o teu pré-adolescente qual é a maneira dele fazer missões. Existe a missão local, a missão local, que é feito na igreja dele local. Ele vai, através de maneiras de divulgação ali mesmo, na igreja local dele, através da oração por missões, ele está contribuindo com missões, através da oferta missionária, Ele pode fazer missões na igreja local, mas ele também pode fazer missões transcultural. Se Deus chamar ele para missões transcultural, aí você vai explicar para ele por que transcultural, porque sai de sua cultura, vai para outro país, vai para outra cultura, por isso que o nome é transcultural, é a missão que é feita em outro país, fora da cultura dele, pode ser até aqui no Brasil mesmo, em outro estado, porque a cultura, o nosso país a cultura é muito diferente em vários lugares, Então, ele pode sair aqui de Pernambuco, que é uma cultura, e ele pode ir para outro estado que seja uma cultura diferente lá, Mas ele vai estar fazendo o trabalho
transcultural. Mas o povo usa mais para outros países, tá bom? Mas vem dessa questão de outra cultura, e ele pode fazer outra língua, outra tribo, e Deus chamou a gente para isso, não é? A Bíblia diz que no céu haverá pessoas de todas as tribos, línguas e nações. A missão da igreja é fazer com que o evangelho alcance todas as pessoas, até o confim da terra. E por último, professor, está na sua responsabilidade, na lição de hoje, falar sobre a consciência missionária. O nosso pré-adolescente precisa saber que Deus chamou ele para fazer missões. Missões têm que arder no coração dele, não é? E a missão, a obra missionária, ela movimenta movimenta a igreja, não é? Todos envolvidos para falar de missões e viver missões. Professores, que Deus abençoe vocês. Olha, segue, compartilha, curte aqui os nossos vídeos, nosso canal @iadalpoficial. Seja uma bênção, tenha uma ótima aula, não é? E que Deus possa abençoar a vida de vocês, a vida dos pré-adolescentes de vocês. Amém? Fica na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.